Beleza? Pessoal, nosso bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Quero cumprimentar também os nossos companheiros internautas que estão aí nos assistindo através do Facebook, nosso companheiro Sr. Aurélio Rubens e da Vida Nova, comunitária Vida Nova. Então, antes de nós iniciarmos a nossa exposição de hoje, vou convidar todos, então, para nós fecharmos nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade que nós estamos tendo neste domingo, um domingo bastante tranquilo, bastante feliz, para que assim nós possamos vir aqui e aqui buscar um pouco mais desses ensinamentos que serão transmitidos e aos poucos a gente ir colocando na nossa vida, no nosso dia a dia, para a nossa melhora, a melhora daqueles que estão ao nosso derredor. Divino Mestre Jesus, nós pedimos a sua luz, a sua paz, que possa nos envolver a todos nós, que eu possa transmitir ensinamentos e todos nós possamos compreendê-lo para a nossa melhor. Nos ampare, nos proteja, que a sua luz esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bem, gente, dando continuidade. Deu um probleminha aqui. Bem, gente, então dando continuidade aos nossos estudos de domingo, que é sobre o Livro dos Espíritos. Domingos anteriores aí nós começamos, né, a falar sobre espírito e matéria. E nós falamos da questão 21 até a questão 26. Hoje, então, nós vamos iniciar a 27. Então, a questão nossa hoje é dia 27, é 27A, dia 28, aí a gente encerra este item. Eu gostaria de lembrar a todos que estes são os ensinamentos difícil para a gente transmitir. A gente entende o que os Espíritos estão nos passando, mas se torna para a gente buscar assim, palavras, né, para poder transmitir. Então eu vou pedir licença para todos, que nós vamos fazer uma leitura do que realmente está aqui, porque, gente, é um ensinamento muito, muito, muito bom, difícil de poder transmitir, mas é um ensinamento que nós precisamos compreendê-lo para o nosso dia a dia, na nossa vida. Então, Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: haveria, sim, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? E os espíritos responderam:
Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então eles foram categóricos em responder desses dois elementos gerais. Sim. Né? Só que existe algo a mais, né? Existe o nosso Deus, nosso Criador acima de tudo. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, Deus, Espírito e matéria se formam então a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. O fluido universal, vamos supor assim, que é a nossa matéria-prima, né, de onde nós vamos, os espíritos vão buscar elementos ali, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer sobre ela, por demais grosseira que os espíritos possam exercer sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento e ele se distingua deste por propriedades especiais. Os fluidos cósmicos universais têm propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, se ele fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria. A matéria é suscetível. Suscetível que tem capacidade de se alterar pelas suas inumeráveis combinações. Com esta e sob a ação do Espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Nós não conhecemos nada sobre a matéria, sobre o fluido cósmico universal. Nós conhecemos um pouquinho. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Se não existisse fluido cósmico universal, a matéria ia se subdividindo. Não teria, né, como nós a conhecemos hoje, seria fragmentos, estava sempre se movimentando, estava sempre em estado de divisão. Conserta ou faz alguma matéria hoje, já subdivide, vai assim, vai, sem nós termos hoje, então, se não existisse o fluido cósmico universal. A 27A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Allan Kardec está perguntando para os espíritos. Eles falam assim, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Então, dissemos que ele é suscetível, que ele tem inúmeras combinações. Nós ainda não conhecemos nada desse fluido cósmico universal, né? E ele tem a mais perfeita, a mais sutil matéria que se possa existir. Então, como nós já falamos, né, que é da Trindade universal, né, Deus, Espírito e matéria, que seria a Trindade universal, constitui o princípio de tudo que existe. Então, como eu falei, Deus, Espírito e matéria constitui tudo que existe aqui no nosso universo. Então, como nós vimos ali, tem duas forças e um comando. Matéria, espírito, matéria,
E o comando, Deus. A filosofia espírita é um assunto hiperfísico, um assunto além da natureza, que enche a atmosfera de encantos, que enche a atmosfera de esperanças. A maior beleza dessa literatura é que ela nunca para no tempo, nunca para, né? Nem no espaço, além de ser movida pelo progresso, que estimula e dá uma afeição divina às revelações. Olha que interessante, né? A filosofia espírita vai além da natureza, né? E nos enche, então, de amor, de esperança, de fé, né? De progresso para todos nós. Há duas forças distintas consubstanciadas. Consubstanciada é unir, né? São únicas. No mesmo princípio, é um comando central com personalidade independente, como o comando único de todas as coisas, matéria, espírito e Deus. Então, essas duas forças distintas, como nós já falamos, sobre um comando geral, né? Sobre o comando de Deus. Todavia, entre uns e outros, necessária se fazia experiência de fluidos imponderáveis. Imponderáveis que não se pode pesar, não se pode medir, né? Cada vez mais puros de conformidade com a pureza da forma ou da inteligência. Então, imponderáveis da forma de pureza, de forma da inteligência. Não podemos confundir essas divisões altamente distintas umas das outras, pelo seu modo de ser, pelas vibrações correspondentes ao estado em que se encontram na posição de servos do Senhor. Na posição que todos nós aqui nos encontramos, nós somos os trabalhadores, né, de Deus, somos servos de Deus. Então, o que Ele passou para nós é o que nós compreendemos, né? E isso, para nós, a nossa atual evolução, nos basta. Para que nós possamos saber algo a mais, depende de nós. Estudarmos, fazer os nossos deveres, né? Materiais e os nossos deveres espirituais. Aí fala assim, que matéria é matéria, espírito é espírito e Deus é Deus. Porém, a matéria vem do Espírito, e o Espírito vem de Deus. Mais tarde nos serão revelados, quando a nossa evolução comportar tais segredos na gravação das nossas necessidades. O que nós temos hoje, para a nossa evolução aqui, ainda imperfeitos que nós somos, já nos basta, né? Porque nós não ainda estamos... A nossa evolução ainda não está preparada para receber novas revelações. Nós ainda não estamos. Estamos a caminho, mas ainda nós não estamos preparados ainda para receber essas nossas futuras revelações. Ainda nós não estamos preparados. Por enquanto devemos nos conformar com o que já temos, que já foi nos dado através de inúmeras revelações e dados preciosos por diversas vias que a inteligência suprema achou conveniente. O que Deus achou conveniente para nós, Ele nos passou. Porque se Ele enviar alguma coisa a mais, nós não iremos compreender o que Ele passar a mais de alguma informação, né? Nós ainda, nosso estágio evolutivo ainda não permite essas novas revelações. Quando o discípulo está pronto, quando nós ainda vamos estar prontos, o mestre do saber aparece, muitas vezes de forma surpreendente. Acontece. Muitas vezes, se nós estivermos assim, diante de dificuldades, tudo, se nós estamos ali procurando evoluir, de repente, no estalo assim, vem alguma coisa para nós. E nós resolvemos. Né? São as intuições, são essas revelações que o nosso mestre nos passa.
Você vê, gente, que interessante, né? Que, como acontecem as coisas com a gente. O homem inteligente desse fim de século está compreendendo a existência desse fluido. Então, nós já estamos compreendendo a existência desse fluido sutil na natureza, apresentando muitas escalas vibratórias, sentindo a comunicação deste fluido em todas as direções da nossa vida. Nós estamos sentindo esses fluidos ainda chegar até nós. Quando nós, não sei se você vê ao caso aqui, mas quando nós fazemos a nossa oração com amor, com fé, com fervor, nós recebemos, a pessoa para quem você está orando recebe. Então esse fluido de energias positivas chega. Digo eu, né? Acho que foi na segunda-feira passada, eu falei sobre as orações que eu recebi durante a minha cirurgia, da minha recuperação. Gente, é esplendoroso. A gente é como que eu falei, surpreendente, aparece. E graças ao nosso Pai Celestial, né, que nos dá essa oportunidade de nós recebermos esses fluidos benéficos. Ele é comandado pelo Espírito, mas com alta ressonância da matéria. Ele é o intermediário entre um e outro, para que nada fique separado do comando central, que é Deus. Nada vai ficar separado. Os dois podem agir, mas nada fica separado sob o comando de Deus. É bom e justo que esperemos que elas surgirão na ordem que o mundo espiritual achar mais acertado. Quando o mundo espiritual achar que nós devemos receber, eles vão nos enviar. Se a natureza física não dá saltos, como nós já sabemos, né? A natureza física não dá saltos. A espiritual se movimenta com maior harmonia de Deus. Lá no mundo espiritual, tudo se movimenta harmonicamente, bem mais fácil. Deus é a síntese de todas as harmonias. Imaginemos então o nosso universo. Não funciona tudo harmonicamente? Vocês imaginam se alguma peça enferrujar, né, ou falhar? Pois é essa harmonia. É o nosso Pai Celestial deixando tudo em ordem para nós estarmos aqui. Que maravilha, né, gente? Que maravilha nós olharmos para tudo isso, contemplar e agradecer por essa maravilha chamada natureza, chamada vida que nós estamos aqui. Nas modificações da matéria, para que ela se expresse em natureza diferente, sendo no fundo o mesmo elemento primitivo, existe a mão divina. Sempre vai ter a mão de Deus em tudo. O homem de ciência deve e pode estudar as combinações. O homem de ciência, a ciência estuda. O homem de ciência deve estudar essas combinações. No entanto, quanto mais sabe na faixa evolutiva que se encontra, mais sabe que ainda não aprendeu nada, né? Quanto mais a gente procura compreender, mais nós vamos saber que a gente ainda está longe, né? Está longe de aprender, né? O homem de ser vive lá nos mundos das teorias, nos conceitos mutativos, por não ter encontrado ainda a verdade. Mas estão estudando, estão se dedicando, né? Fica lá nessas fórmulas, tudo, mas um dia eles vão chegar à verdade, né? Essas transmutações nascem na fonte de um estado da alma divino,
que se chama amor. A matéria e o espírito são como um corpo, onde se move o comando divino na sua maior expressão de ser o que é. Sempre no amor, né? Foi o ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos deixou para que assim nós pudéssemos cada vez mais exercitá-lo, né? Esse amor entre todos nós. Veja, na questão 28, veja que interessante essa questão. Pois que o Espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Uma pergunta que o Allan Kardec fez para os Espíritos. E aí os Espíritos responderam. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Então, gente, as palavras para eles pouco vai interessar. O que interessa para ele é se nós estamos entendendo tudo isso que eles estão passando. Será que nós estamos entendendo? Palavra, né, dura a nossa compreensão. As vossas controvérsias, né? As nossas polêmicas, né? As nossas controvérsias, as nossas polêmicas, provém quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais. Às vezes a gente emprega alguma palavra, alguma coisa, e não entende o que está escrito. Por ser mais incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, às vezes a gente escreve tantas coisas aí, entra em polêmica, uma brigaiada danada, no fim ninguém entende nada, porque a linguagem, que nem os Espíritos falam, a linguagem para nós não interessa, o que interessa é a compreensão. Estão entendendo? Nós compreendemos? Sim. Agora, o modo que vocês vão falar, né, depende de vocês para a melhor compreensão de vocês. Agora tem a explicação de Allan Kardec. Ele começa assim: um fato patente domina todas as hipóteses. Um fato domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência. E vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Então vemos a matéria, né, que não tem inteligência. E vemos um princípio inteligente que não depende da matéria. A origem é a conexão dessas duas. Conectar as duas. Essas duas coisas nos são ainda desconhecidas. Como que faz? Né? Se promanam, elas brotam, né? Se promanam ou brotam ou não de uma só fonte. Será que elas brotam de uma só fonte? Se há pontos de contato entre ambas? Se a inteligência tem existência própria? Ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Nós ignoramos ainda, não sabemos. Veja que explicação que o Kardec nos deu. Elas são menos, elas se nos mostram como sendo distintas. Mostra para a gente que elas são distintas. Daí eu considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo, espírito e matéria. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras. Então, nós vemos as duas e mais uma inteligência que domina todas, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é que chamamos de Deus, nosso Pai.
Então, as duas sob o comando de Deus. Esse sábio comentário de Allan Kardec, referente a essa pergunta número 28, para que tenha força para acalmar os impulsos de saber, até onde deve ser alcançado. Porque neste rumo das revelações não temos outra coisa a dizer além daquilo que se expõe, além daquilo que Allan Kardec nos passou, inspirado nas mais altas forças da vida. É bom, é muito bom que o coração ajude a palavra, inspirando na sua grande missão de falar, construindo, e construir falando certo. Então, Allan Kardec, aqui tudo diz assim para nós, é bom, é muito bom, mas que o nosso coração ajude a palavra. Porque nós falamos coisas desnecessárias, que fere, que magoa. Será que nós estamos falando, construindo? Será que nós estamos construindo, falando certo? É uma questão para nós pensarmos, para nós analisarmos, né? Porque uma palavra dita jamais tem volta, né? Por isso que, antes de nós falarmos, né, pensar várias vezes para que se aquilo que nós estamos falando vai construir, né, ou não vai construir. Será que nós vamos falar e estamos construindo certo? Vamos pensar bastante nisso. A missão da palavra é sublimada desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. Para tanto, o nosso dever é educá-la naquela escola cujo mestre maior é o nosso Mestre Jesus. Será que tudo aquilo, quando nós vamos falar, está dentro dos ensinamentos de Jesus? Está dentro do seu Evangelho? Será que nós ainda somos aquele palito de fósforo que pega fogo, né? A gente ainda não tem paciência, ainda a gente não... É aquela bomba ambulante, falou, levou. Então, gente, nós precisamos estar envolvidos dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, desses seus ensinamentos. É difícil? É. Mas compete a cada um de nós buscar, que é o nosso caminho. Com ele a palavra atingiu os cimos, atingiu os cumes da evolução, coroando cada vez mais, coroando com a mais alta condecoração espiritual. O Verbo, ao falar como se fez, quando da sua estada divina aqui junto de nós, da mais elevada virtude vivenciada nos caminhos da terra, o amor. É esse ensinamento que o nosso Mestre Jesus veio aqui nos falar. E nós possamos compreendê-lo, aplicar no nosso dia a dia. Assim nós estaremos evoluindo. Como eu já falei, é difícil. Por que é difícil? Nós ainda somos imperfeitos. Estamos aqui no mundo de provas e de expiações. E nós precisamos buscar. Cada um de nós precisamos buscar o ensinamento de Jesus, que é o amor. Tudo que existe obedece a uma sequência estabelecida pela harmonia, como nós já falamos no início. A matéria que tanto estudamos tem sua vida própria sob a influência do Espírito. E o Espírito vive na atmosfera de Deus. A independência, pois, até certo ponto de concordância com as afinidades congênitas e que nos garante a vida na vida de Deus. Então nós precisamos estar sempre nessa harmonia. Porque o nosso corpo sem o Espírito
matéria inerte. Mas, com o Espírito, ela se movimenta, ela age, ela se comunica, né? Essa matéria. Existe algo de divino dentro da matéria e outro, tanto vibrando no Espírito, que por enquanto desconhecemos. Né? A gente não sabe como que isso funciona, mas a gente sabe. Então existe tantas coisas vibrando dentro do Espírito que nós desconhecemos. Por isso que eu falei no início. É uma matéria difícil de transmitir e compreender. Mas os livros estão lá, basta a gente procurar essa compreensão. Bem, gente, então, encerrando, eu falo assim que espírito não é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Mas para vós são a mesma coisa. Os espíritos falam que para nós é a mesma coisa, mas não é. Nós falamos do fluido cósmico universal, matéria elementar ou primitiva que dá origem a infinitas variedades de coisas. Nós já falamos lá que as variedades são incontáveis. Né? Possui propriedades especiais, como também nós já falamos. Produz inumeráveis combinações, né? Como nós já também havíamos comentado. Das mais grosseiras às mais sutis. O fluido elétrico, nós falamos lá, é o fluido magnético, são algumas das suas inumeráveis modificações do fluido cósmico universal. Bem, gente, isso então era o que eu tinha para falar hoje sobre o espírito de matéria, encerrando essa parte. Aí, no domingo aí, vindouro, nós vamos falar sobre as diversas propriedades da matéria. Quero agradecer a todos. E antes de nós irmos para os nossos passos, vou fazer uma oração de encerramento para os nossos companheiros internautas. Peço a todos que fechem os olhos, mais uma vez, com os nossos pensamentos elevados. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, tudo aquilo que nós aqui consigamos compreendê-las, esses ensinamentos, colocar no nosso dia a dia, para a nossa melhora. E assim nós vamos cada vez mais dando passos firmes e fortes para a nossa evolução. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Que todos vocês tenham um lindo domingo, que seja repleto de paz, de amor e de harmonia. Um grande abraço a todos vocês. Que assim seja. Agora nós vamos para os passos.